Bom dia, família Comunhão. Que bom que você tirou esse tempo para adorar a Deus nessa manhã. Baixa um pouquinho aí, por favor, Pedro. Acho que está muito alto. Quando eu der uns amém aqui, aí vai estrondar aí, por favor. Nós estamos no tempo da Quaresma, 40 dias antes da Páscoa, já estamos nos aproximando. E estamos vivendo um tempo muito edificante na palavra de Deus, 40 dias na palavra. E estamos também vivendo aqui, especialmente na Comunhão Funcionários, um tempo de calor, porque os nossos ar-condicionados quebraram. E glória a Deus que os irmãos da igreja trouxeram os ventiladores. Só a mulher que não gosta muito, né? Porque os cabelos ficam desse tamanho. Mas glória a Deus pelo ventilador, glória a Deus pela oportunidade de celebrar o nosso Deus nessa manhã. Tenho certeza que Ele já falou ao teu coração e vai falar muito mais. E também o nosso Deus, que é dono do ouro e da prata, que supre todas as nossas necessidades. Eu tenho certeza que Ele já está providenciando também todo o recurso através da igreja para que a gente possa também colocar outros ar-condicionados no lugar. Amém? Nesse tempo de Quaresma, nós estamos meditando na palavra de Deus. E aí, a gente vai recapitular tudo que a gente já aprendeu. Mas antes eu quero reforçar o jejum. Quem ficou firme no jejum de carne essa semana? Poucas pessoas. Poucas pessoas. Eu espero que o de hoje você entre com muita garra, com muita força, porque é o jejum mais esperado da Quaresma, que é o jejum de... Vixe, que fraqueza. É o jejum de... E chocolate. Então, achocolatado não pode, chocolate não pode, e nem café, tá? Para os amantes de café, você que gosta de um cafezinho depois do almoço, para acordar, sinto muito, essa semana é só no chá, tá? Fique firme no jejum, vamos compartilhar 40 dias na palavra, jejum e oração. No primeiro domingo, nós começamos essa jornada aprendendo como construir a minha vida na palavra. Foi um tempo muito edificante e nós aprendemos que devemos guardar a palavra no nosso coração para não pecar. No segundo domingo, aprendemos por que eu posso confiar na Bíblia. E nós aprendemos que a Bíblia é inerrante, porque foi inspirada por Deus. E memorizamos toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. 2 Timóteo 3,16. No domingo passado, nós aprendemos como a Bíblia nos transforma, ela transforma as nossas ações. E também meditamos durante essa semana o versículo de Hebreus, capítulo 4, verso 12, que diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e corta mais do que uma espada de 2 gumes. E hoje vamos para a quarta mensagem dessa série com o tema Vendo o que Deus quer que eu veja. Diga: vendo o que Deus quer que eu veja. Isso mesmo. Quantas pessoas não chegam para mim e dizem assim: pastora, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Ela para mim é como se fosse um livro normal, porque eu não consigo entender. Eu leio a Bíblia, se torna até chato, porque eu não consigo entender. Nós vamos entender um pouco sobre isso hoje. Eu não sei se você já pensou sobre isso, se você já pensou, se você muitas vezes se sentiu assim. Foi um bom domingo que você escolheu para vir à igreja. Quando nós compramos um brinquedo para os nossos filhos, muitos deles vêm assim: baterias não inclusas, não incluídas. Não é isso? É mais ou menos assim, quando nós temos a Bíblia e nós não temos a bateria chamada Espírito Santo, nós nunca vamos entender o que a palavra de Deus quer dizer. Por quê? Porque um brinquedo sem a bateria, ele não está em pleno funcionamento, ele não está desenvolvendo todo o seu potencial. E quando nós temos a Bíblia, mas lemos apenas como um livro, sem pedir a iluminação, a inspiração para a nossa vida do Espírito Santo, é como se fosse realmente esse brinquedo sem bateria, sem o seu perfeito funcionamento. E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus e vamos aprender 3 atitudes que nós precisamos exercitar e cooperar com o Espírito Santo de Deus
para que Ele possa iluminar a nossa mente, para que a gente possa ver o que realmente Deus quer que vejamos na sua palavra. Mas antes, feche seus olhos, eu ainda quero orar pela sua vida, para continuarmos esse tempo de aprendizado na palavra de Deus. Pai, nós te louvamos essa manhã, queremos abrir a nossa mente, o nosso coração, queremos a luz da tua palavra, Pai, receber mais de ti, queremos ver realmente o que o Senhor deseja, que vejamos na tua palavra, nos teus aprendizados, Senhor, para que possamos colocar em prática na nossa vida, para que possamos também reviver tudo que já aprendemos nos 40 dias na palavra, para colocar a palavra de Deus em ação, para que a nossa vida seja transformada, para que realmente a gente veja, Pai, o que o Senhor deseja que vejamos. Essa é a nossa oração. Então, que o Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para ver o que Deus quer que eu veja, em primeiro lugar, eu devo pedir a Deus que abra os meus olhos. Isso mesmo. Essa é a primeira coisa que você deve orar ao Senhor. Senhor, eu vou ler a tua palavra. Abre os meus olhos. Abre o meu entendimento. Você precisa dessa bateria incluída, que se chama iluminação. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus. A Bíblia, ela, cooperada pelo Espírito Santo, ela traz revelações e na nossa mente ela precisa de iluminação. O Espírito Santo traz para nós essa iluminação. Há coisas maravilhosas nesse livro, mas quando você lê pedindo a Deus que Ele ilumine, que Ele te revele, que Ele traga essas precisões para a sua vida. Você não pode ver coisas cheias de maravilhas, as maravilhas da palavra de Deus, até que os seus olhos sejam abertos pela ação do Espírito Santo. Então, se os seus olhos não estiverem abertos, você não vai poder ler, você vai ler a Bíblia, mas você não vai enxergar o que realmente ela tem para revelar a você. Essa é a cooperação do Espírito Santo através da revelação, através da iluminação que Ele traz para a nossa vida. Veja o que diz lá em Efésios capítulo 1, verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Ou seja, aqui nessa pequena oração, os olhos, eles precisam ser abertos e precisa que haja essa iluminação. A iluminação do Espírito para que nós entendamos o que Deus quer falar através da palavra. Por isso que muitas pessoas leem e dizem: eu não entendi nada, eu não sei o que a palavra quis me revelar nesse momento de leitura. Quando você for ler a palavra, e nós estamos aprendendo isso nesses 40 dias da palavra, coisas preciosas que nós devemos fazer quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós nos dedicamos a ela, nós devemos nos dedicar na leitura, estamos aprendendo isso. Por falar nisso, a apostolante Raíza, ela lançou um desafio semana passada, que nós deveríamos ler um livro da Bíblia durante essa semana. Não sei se você leu, ela até deu uma dica, pelo menos o livro que tenha um capítulo, você leia, mas durante os 40 dias da palavra, você deve ler na sua trajetória de vida, no seu dia a dia. Se você pratica o devocional, mesmo com o devocional, coloque uma meta a mais, leia livros da palavra de Deus, compartilhe essa leitura com a sua casa. A luz que ilumina essa escuridão sobre a capacidade de muitas vezes não vermos o que Deus está falando na palavra é realmente essa iluminação do Espírito Santo para nós. Se eu preciso que os meus olhos sejam abertos para entender o que o Senhor tem para a minha vida através da leitura da palavra, eu preciso pedir a Ele. Eu preciso colocar-me nessa posição de dependência do Espírito Santo. Sozinhos, nunca vamos ter essa interpretação
da Bíblia, no sentido do que Deus quer falar conosco. Mas quando nós pedimos que os nossos olhos sejam abertos e quando pedimos as revelações do Espírito Santo, nós conseguimos entender. E eu não estou falando só de uma questão teológica, porque muitas vezes surgem dúvidas teológicas. E aí você tira dúvida com seus pastores ou pessoas com quem você busca ajuda, mas eu estou falando realmente o que Deus quer que você veja na palavra. O que isso traz de transformação para a sua vida. Não tem como você ler a Bíblia e continuar do mesmo jeito quando você pede a revelação ao Espírito Santo. Porque a Bíblia, ela constrange você. Ela começa a mudar o seu interior e essas ações, elas são externadas. É isso que a leitura da palavra de Deus traz para a nossa história. Para ver o que Deus quer que eu veja, eu peço a Deus para abrir os meus olhos e eu também tenho uma atitude de humildade. Isso mesmo. Se eu chegar à palavra de Deus, com tudo planejado, com tudo que eu já tenho na minha mente, não, vou passar aqui 5 minutos, e eu já sei o que eu vou ler, eu já li esse livro de Efésios, então já sei o que é que contém nele. Não é assim que funciona. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Se você ler o mesmo salmo todos os dias, eu tenho certeza que se você pedir a iluminação do Espírito Santo, ele vai te revelar coisas precisas todos os dias. Se você passar um mês, não, eu vou passar um mês lendo o salmo primeiro. Um mês, Deus, ele vai te revelar coisas específicas de transformação para a sua história, para a sua vida. E muitas vezes nós se achegamos à palavra de Deus já com esse pensamento. Não, eu vou ler, é porque a pastora disse que está há 40 dias na palavra, e Raíssa também disse que era um desafio, então eu vou ler aqui esse capítulo, e esse livro que tem um capítulo e ponto final, porque é um desafio que lançaram na minha célula, na minha igreja. Não é assim que funciona. Nós devemos chegar à palavra de Deus com a atitude de humildade. Dizer realmente, Senhor, eu quero aprender da tua palavra. Eu quero que o Senhor abra os meus olhos, mas eu quero entender o que o Senhor tem para mim. Eu quero saber o que a tua palavra precisa me revelar nesse dia para que a minha vida seja transformada. Todos nós, até que a gente suba para a glória, temos algo para ser transformado no nosso dia a dia. Às vezes nós declaramos isso em determinadas áreas da nossa vida, sabe? A gente está passando por um perrengue financeiro, a gente diz, Senhor, me revela na tua palavra, Senhor. Me dá uma palavra. Não faça isso. Não faça isso. Muitas vezes a gente tem a mania da famosa caixinha de promessas, né? Vou tirar aqui uma palavra para refrigério da minha alma nessa manhã. Eu tenho certeza que o Senhor vai me dar. A gente vai lá na caixinha de promessas e tira um versículo. Eita, que o Senhor vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. É muito bom quando a gente tira um desse. Mas tem um. Menina do Senhor, eu tenho uma que só sai lapada. Então, alguma coisa Deus quer falar. Uma caixinha de promessa que quando eu disse, menino, mas eu não tenho o costume de fazer isso, de ficar tirando lá as mensagens na caixinha de promessa. Realmente, às vezes você encontra uma, é legal quando você manda uma mensagem, você manda, né, aquele versículo para a pessoa, você tira uma foto, é legal, isso não tem problema, mas você não pode viver a sua trajetória cristã abrindo a Bíblia na revelação e dizendo, Senhor, fala comigo. Eita, Oséias capítulo 12. Oséias capítulo 12. O Senhor tem uma acusação contra Judá e vai castigar Jacó de acordo com os seus caminhos. Eita, o Senhor vai castigar aqueles que não estão andando no caminho do Senhor. Não é assim. Você precisa ter uma meta de leitura bíblica e pedir ao Senhor que Ele te revele. Que Ele traga transformações primeiro para a sua vida, para que você seja um testemunho vivo da palavra de Deus com muita humildade nessa terra. E não lê a palavra de Deus somente com a intenção de os outros é que precisam. Veja que humildade. É muita humildade, né? Sempre é os outros que precisam da palavra. Você nunca precisa. Nós precisamos ter essa atitude de humildade quando se achegamos à palavra. Quando pedimos ao Senhor. Na Bíblia ela contém todas as coisas para a salvação do homem. Ela contém todas as coisas para a nossa salvação. Porque muitas vezes dizem, a Bíblia, ela tem resposta para tudo. Não tem resposta para tudo. Ela tem resposta para tudo aquilo que você precisa para a sua salvação. Ela vai ter resposta. O plano salvífico. Mas ela tem conselhos para a criação dos filhos,
para a sua vida financeira, para qual profissão você vai trilhar, planejamento, sabedoria, vida espiritual, tudo você encontra aqui na Bíblia. Só que às vezes o nosso problema é se achegar à Bíblia com isso. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma palavra para a minha vida financeira. Porque eu estou, Senhor, passando por uma crise. Aí quando é para o seu casamento, no meu casamento eu não preciso, Senhor, não precisa me dar a palavra para o meu casamento, porque eu sei gerir o meu casamento muito bem e a criação dos meus filhos. Me dê só para a vida financeira, que é o que eu estou precisando. Você deve colocar a sua vida à disposição da palavra, que o Senhor vai te ensinar. O Senhor diz que repreende ao filho que ama. Nós, como pais e mães, repreendemos os nossos filhos porque amamos. Ensinamos a criança no caminho que deve andar, porque quando ela for velha não se desviará dele. Tem conselho quando Salomão diz, é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Não é conselho só para casamento, é para relacionamento. Você não está nessa vida sozinho, você precisa de outras pessoas para prosseguir. Por isso que tem a comunidade chamada igreja, por isso que tem a célula. Veja quantos conselhos a palavra de Deus tem para nós. Mas você precisa ser humilde, porque quando você é humilde, você se achega à palavra de Deus, ela vai te ensinar. Se os seus olhos estiverem fechados para os conselhos bíblicos, você precisa pedir essa orientação e se achegar com humildade. O salmista disse lá no Salmos 25, verso 9, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Se você precisa de direção para trilhar a trajetória da sua vida, se achegue à palavra de Deus com essa atitude de humildade. Ser humilde. Se você for humilde, Deus vai te guiar, Deus vai te mostrar o caminho preciso, Deus vai te ensinar o caminho a ser seguido. Amém? Para ver o que Deus quer que eu veja, eu peço a Deus para abrir os meus olhos, como também tenho uma atitude de humildade para receber essas revelações da palavra de Deus. E em terceiro lugar, me comprometo a fazer o que Deus diz. Diga, eu me comprometo a fazer o que Deus diz em sua palavra. Amém? Nós devemos ter essa obediência incondicional e não seletiva. Grave essas duas palavras, incondicional e não seletiva. Porque obedecer a palavra de Deus é incondicional. É fazer aquilo que Ele está lhe direcionando a fazer. E não seletiva. Por que não seletiva? Porque tem coisas que a gente diz assim, não, isso eu vou obedecer porque eu acho coerente. Está na palavra de Deus, eu acho legal, eu vou obedecer. Outra, eu não vou obedecer porque eu não acho coerente. O dízimo é uma delas. A generosidade. Tem pessoas que dizem, eu acho que isso não deveria ter na palavra de Deus, pastora. Está lá em Malaquias 3:10, em outros lugares. Tem muita gente que diz, não tem no Novo Testamento. Leia Mateus 23, que diz que deve ser dado o dízimo de tudo que vier às suas mãos. Inclusive, ele cita coisas que são específicas da época. Ou seja, se eu trabalho com venda de carro, é de lá que eu vou dar o meu dízimo. Se eu trabalho com comida, é de lá que eu vou dar o meu dízimo. Se eu sou assalariado, é de lá que eu vou dar o meu dízimo. É assim que funciona. E ele diz e detalha lá em Mateus 23, quando ele diz, dê o dízimo do endro, do caminho, de alguém que vendia ervas, por exemplo. Quando nós somos ensinados a palavra de Deus e quando nós dizemos assim, Senhor, eu vou te obedecer, custe o que custar, nós somos agraciados. Nós somos beneficiados através da palavra de Deus. Isso é bíblico. Nós recebemos a glória daquilo que nós praticamos na palavra. Só que tem muitas áreas da nossa vida que nós dizemos, não, isso aqui eu vou obedecer, mas isso aqui eu já acho que houve uma contradição. Acho que alguém aí que estava revelado de Deus não estava muito conectado. A Bíblia é inerrante. Queira você ou não, ela é a palavra de Deus e ela foi inspirada por Deus e ela é um manual de regra e prática para nós. Por que de regra e prática? Porque muitas vezes a gente tem as regras na mão, mas a gente não pratica. Às vezes a gente compra uma geladeira, uma máquina de lavar e está lá um manual de instruções, a gente nem lê. Mas quando há um mau funcionamento, ela faz o quê? Quebra. Não é isso? Ela faz o quê?
Você não sabe não, gente? Ela faz o quê? Quebra. Mas muitas vezes nós temos a Bíblia como regra, como manual. E regra, mas a gente só quer o manual. A gente lê, mas a gente não faz nenhuma regra. A gente não pratica nada. Ou seja, nós devemos se comprometer que nós vamos cumprir as regras. Eu estou dizendo sim. Sim, aquilo que Deus me comissiona a fazer. Salmo 119, 33 e 34 diz assim: ensina-me, Senhor, o salmista diz. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. Tem aí a fila? Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus. A gente está tudo de máscara, por quê? Porque é um. Aí a gente, quando entra no local, se a gente tivesse máscara, a pessoa diz logo o quê? Ei, é um decreto, bota máscara. É lei, não é? Se o salmista diz, Senhor, ensina-me os teus caminhos e os teus decretos. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. É para a gente fazer o quê? Cumprir. E a eles eu obedecerei. Até o quê? Até o fim. Dai-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Às vezes vai ser difícil. Não vai ser muito bonito assim não, de todo o coração não. Vai ser difícil mesmo. Mas você deve obedecer, porque você colherá frutos. Amém? Da obediência ao Senhor. Isso é uma promessa. É um compromisso. E eu decido ficar com esse compromisso e obedecer. E eu devo pedir essa compreensão ao Senhor. Devo pedir forças para colocá-la em prática. Devo manter a sua lei, obedecê-la. O que quer que o Senhor me mostre, eu vou agir. Agora, a dificuldade que nós temos é muitas vezes colocar áreas à disposição do Senhor. Não, Senhor, meu casamento está difícil. O que o Senhor disser, eu vou fazer. Não, a criação desses meninos está tão difícil, Senhor. Me ajuda aqui, porque a pastora disse que tem ensinamento para a educação do Senhor na tua palavra. Então eu vou obedecer. Mas às vezes em alguma área a gente diz, não, essa daqui, o controle é meu e eu não estou precisando de ensinamentos. Se coloque totalmente à disposição dos decretos do Senhor e obedecê-lo. E você vai ver que maravilhas serão externadas em todas as áreas da sua vida. Amém? Eu quero concluir já com o verso que vamos memorizar essa semana. Semanalmente nós estamos memorizando a palavra de Deus, como nós recapitulamos no início dessa mensagem. E essa semana nós vamos meditar, nós vamos memorizar um texto que nós já estamos falando desde a primeira mensagem, que é o texto de Tiago, capítulo 1, verso 22, que diz o quê? Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Vamos ler todos juntos? Tiago, capítulo 1, verso 22. No 3, tá? 1, 2, 3. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Vamos no 3 novamente, foi um ensaio e a gente vai mais uma vez ressaltar essa palavra para os nossos corações. 1, 2, 3. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. O que é que o texto sagrado diz? Se você for ouvinte e não praticar, você está se enganando. É isso mesmo. Devemos ser ouvintes e praticantes. Então, bote no lugar visível, decore esse versículo durante a semana. Domingo não vai ter colher de chá, não vai ter telão. A gente vai recitar todo mundo junto sem telão. Tá ok? Tá ok, gente? Eu fiquei com medo agora de domingo vocês desaparecer para não recitar o versículo. Vamos meditar na palavra, trazer para o nosso coração. Hoje nós vimos que a palavra de Deus ela se torna clara quando nós estamos iluminados pelo Espírito, quando nós pedimos esse entendimento ao Espírito Santo. Ele é quem nos inspira, Ele é quem nos ajuda, Ele é quem nos ajuda a ver
tudo aquilo que Deus quer que vejamos na sua palavra. Então peça a iluminação dele. Eu tenho certeza que você vai dar uma virada no termo da leitura bíblica na sua vida diária. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos meditar nessa canção. Eu já quero orar pela sua vida, pedindo que Deus traga essa iluminação, que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas para que essa iluminação nos permita realmente ver o que Deus quer que vejamos na sua palavra, com muita humildade, abrindo nossos olhos para essas revelações e também para que haja um comprometimento da nossa parte para fazer aquilo que realmente Deus quer que façamos. Kierkegaard, um filósofo, ele disse, um filósofo e teólogo, ele disse assim: o que importa é fazer o que realmente Deus quer que eu faça. Será que realmente estamos seguindo aquilo que Deus tem nos direcionado em sua palavra? Que essa seja a sua oração nessa manhã. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos colocar o nosso coração, a nossa mente à disposição da iluminação do Espírito Santo de Deus nessa manhã. Pai, nós te louvamos pelos teus ensinamentos, não só por hoje, Pai, mas por toda essa série que tem transformado a nossa trajetória de leitura bíblica, a nossa trajetória de vida. Senhor, nessa manhã queremos te pedir iluminação. Abre o entendimento da tua igreja, do teu povo, para que possamos fazer aquilo que realmente o Senhor nos comissiona a fazer. O que importa, Senhor, é aquilo que realmente o Senhor deseja que façamos. Queremos andar na tua palavra, queremos ser praticantes, Senhor. Estamos nos comprometendo nessa manhã em fazer aquilo que realmente o Senhor deseja para a nossa vida. Toma o nosso coração, toma a nossa mente, toma a nossa vida, Pai. Nós queremos viver lá intensamente nessa terra para viver aquilo que o Senhor deseja que vivamos. Essa é a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faça dessa canção a sua oração nessa manhã. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu ventre. Vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu ventre. Vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos. Vem sobre mim. Eu sou o
o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Levante suas mãos ao céu. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça o seu semblante resplandecer sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante a nossa face e nos dê a paz. E o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre nós hoje e para todos sempre. Amém. Estamos chegando ao final da nossa celebração. Eu espero que você tenha uma semana extraordinária em nome de Jesus. Temos intercessores aqui para orar por você. Não saia correndo. Se você tem algo para colocar ainda diante do Senhor, ela está aqui disponível para orar por você, ok? Essa semana se comprometa na leitura bíblica em pedir essa iluminação, porque nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, nós temos aquilo que a Bíblia diz que nós temos e tudo é do nosso Pai, amém? Voltados para a porta, o lugar onde começa a minha e a sua missão, nós vamos declarar: vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. E sirvamos ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Aleluia! Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou. A Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim.